1, 2, 3, 4, 5. Não, Lubega não entrou no prédio. Estes são os 5 principais golpes, enquanto os Estados Unidos atacaram repetidamente o Irã. O regime foi desmantelado. Todo o grande recurso militar que o Irã possuía foi destruído. Os Estados Unidos realizaram algo contra o Irã que parecia impossível e finalizaram com um ataque a um território-chave, possível base para a invasão terrestre. Vamos começar com esse território-chave, a ilha de Karg. Em 12 de março foi noticiado que os Estados Unidos lançaram um grande ataque à ilha de Karg, a apenas 24 quilômetros da costa do Irã. Essa ilha é crucial para a indústria petrolífera do Irã, mas os Estados Unidos ainda não atacaram sua infraestrutura de petróleo. Os ataques dos Estados Unidos destruíram a infraestrutura militar da ilha. Segundo a BBC, foram atingidos mais de 90 alvos, como depósitos de mísseis, armazenamento de minas navais, defesas aéreas, hangar de helicópteros e torre de controle do aeroporto. Isso representa a neutralização militar total da ilha Karg, e o Irã não está nada satisfeito. Após o ataque, o Irã ameaçou destruir imediatamente toda a infraestrutura de petróleo e energia na ilha, pertencente a empresas que colaboram com os Estados Unidos, reduzindo-a a cinzas. É uma ameaça que sugere que atacar a ilha Karg prejudicaria mais os Estados Unidos do que o Irã. O petróleo é realmente a chave quando se trata desta ilha. No entanto, não da maneira que o Irã está tentando afirmar. A ilha de Karg é muito mais relevante para o Irã em petróleo e gás do que para os Estados Unidos, e isso é comprovado pelos números. Segundo a Euronews, a ilha de Karg é o principal terminal de petróleo do sistema de exportação do Irã. Aproximadamente 90% das exportações de petróleo bruto do país saem do Irã por esta ilha e seguem pelo Estreito de Hormuz para clientes como China e outros na Ásia. Fique atento ao Estreito de Hormuz. A atuação dos Estados Unidos lá é um dos 5 grandes ataques. Em plena capacidade, a ilha de Karg carrega de 1,3 a 1,6 milhão de barris de petróleo bruto por dia. O Irã precisa disso, pois seus portos de águas profundas permitem o carregamento de superpetroleiros. Esses navios não podem usar muitos dos portos costeiros do continente do Irã porque a água é muito rasa. A BBC diz que petróleo e gás são essenciais para a economia instável do Irã. O regime do país detém o controle de 10% das reservas comprovadas de petróleo do mundo, além de 15% das reservas de gás. A energia é a única indústria capaz de sustentar o Irã, já que sanções pesadas impedem o país de ser um parceiro comercial eficaz em outros setores. As receitas do petróleo iraniano aumentaram nos últimos anos. O Tehran Times afirma que essas receitas atingiram 46 bilhões de dólares em 2024, um aumento de 14% ou 5,6 bilhões a mais que em 2023. Se 90% do petróleo do Irã passa pela ilha de Karg antes da exportação, é fácil perceber que ataques ali podem abalar toda a economia iraniana. E essa já era uma economia que não estava indo muito bem, mesmo antes dos Estados Unidos lançarem a Operação Fúria Épica. O valor da moeda iraniana caiu 95% em relação ao dólar americano desde maio de 2018, segundo a BBC. A situação da economia do Irã foi o que desencadeou os protestos do final de dezembro e janeiro, que acabaram levando à guerra que estamos vendo agora. O regime iraniano não pode perder suas instalações de petróleo na ilha de Karg. Ainda não ocorreu, pois os Estados Unidos priorizaram alvos militares na primeira rodada de ataques. A menção à primeira rodada indica que os Estados Unidos mantêm opções em aberto. A América deu um tiro de advertência com esses ataques iniciais, destruindo tudo o que o Irã tinha que poderia proteger a ilha de Karg nesse processo. Depois, as instalações de petróleo, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a brincar dizendo que os Estados Unidos poderiam atacar novamente só por diversão. O regime do Irã não está achando graça. Ele sabe que os Estados Unidos controlam a ilha de Karg e podem atacar a principal fonte de petróleo iraniana a qualquer momento. Embora os ataques à ilha de Karg possam afetar a postura do Irã no Estreito de Hormuz, vamos ao segundo dos 5 principais pontos: as capacidades militares destruídas do Irã. Desde que os Estados Unidos iniciaram a Operação Fúria Épica com a Operação Leão Rugidor de Israel, vem destruindo a infraestrutura militar do Irã. Isso começa pela liderança do país. Em 28 de fevereiro, na abertura da Operação Fúria Épica, Trump afirmou que 48 líderes militares e políticos iranianos foram mortos, incluindo o ex-líder supremo Ali Khomeini. Muitos outros se seguiram enquanto os Estados Unidos e Israel destroem a estrutura de liderança do Irã, o que tem o óbvio efeito colateral de lançar toda a resposta militar do Irã no caos. A partir daí, os números são péssimos para o que restou do regime do Irã.
O Instituto para o Estudo da Guerra relata que Israel afirma que ataques aéreos destruíram até 80% das defesas aéreas do Irã. As Forças de Defesa de Israel, IDF, afirmam ter destruído cerca de 70% dos lançamentos de mísseis do Irã. O que isso significa é que o Irã perdeu uma das maiores ameaças que poderia ter representado para as forças aliadas, que estão despejando poder de fogo em seu território todos os dias. Perder a maior parte de suas defesas aéreas significa que o Irã não pode fazer nada em relação aos Estados Unidos estabelecerem superioridade aérea sobre o território continental. Isso permitiu que os Estados Unidos enviassem bombardeiros não furtivos e aeronaves de ataque ao conflito, como vimos com a chegada dos B-1, B-52 e A-10 Warthogs no Irã. Mesmo que o Irã ainda ofereça alguma ameaça com defesas aéreas isoladas, com 80% da sua rede inativa, Estados Unidos e Israel podem ampliar o poder aéreo em suas operações. Isso é essencial para manter o poder aéreo após o impacto inicial dos ataques, indicando outro dos 5 grandes. Isso também significa que o Irã precisa lidar com ataques sucessivos. Com várias defesas aéreas destruídas, as restantes ficam mais vulneráveis. Cada ataque a esse setor das Forças Armadas do Irã abre mais caminhos para bombardeiros e aeronaves de ataque agirem. Depois, aos lançamentos de mísseis. As Forças de Defesa de Israel afirmam que 70% deles foram destruídos, mostrando o impacto no uso dos mísseis balísticos pelo Irã. A taxa de lançamentos de mísseis iranianos caiu desde o início do conflito. Segundo o Times of Israel, as Forças de Defesa de Israel mapearam essa redução. O Irã lançou 90 mísseis contra Israel no primeiro dia da guerra, reduzindo para 60 no dia seguinte. Por cerca de uma semana, o Irã lançou 20 mísseis por dia e agora lança menos que isso. A destruição dos lançamentos é a principal causa da perda de poder de fogo, o que é devastador para o Irã. O país acumulou mais de 2.000 mísseis balísticos de curto alcance antes da guerra e planejava aumentar esse número. O plano era atacar Israel e os Estados Unidos com enxames de mísseis, mas o Irã não pode mais. Agora, mal consegue lançar alguns mísseis comparado ao que pretendia. Além disso, ataques aos locais de lançamento de drones do Irã reduziram em 95% os lançamentos de veículos aéreos não tripulados em relação ao primeiro dia da Operação Fúria Épica, segundo Pete Hegseth, secretário de Guerra dos Estados Unidos. Toda a doutrina militar do Irã se baseava na capacidade de usar esse tipo de armamento, mas ela foi incapacitada ofensiva e defensivamente em terra. E fica muito pior, já que o terceiro dos 5 grandes também deixou o Irã praticamente inútil no mar. Antes de começarmos, inscreva-se no The Military Show se gostar desse conteúdo. A gente explica tudo assim todos os dias. Agora, a Marinha do Irã. Não está indo bem. Em 16 de março, o almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM dos Estados Unidos, informou que os Estados Unidos destruíram ou danificaram mais de 100 embarcações iranianas. Isso é notável, já que o Global Firepower indicava 109 embarcações na Marinha do Irã antes da Operação Fúria Épica. Isso significa que os Estados Unidos praticamente eliminaram a Marinha iraniana, se esses números forem reais. Se não corresponderem, já que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica opera barcos rápidos fora da Marinha do Irã, isso ainda indica que os Estados Unidos estão destruindo alvos navais por toda parte. As ameaças à presença naval dos Estados Unidos nas águas do Irã e ao redor delas diminuem a cada um desses ativos destruídos, assim como diminui a ameaça que a Marinha do Irã pode representar para os navios mercantes que passam pelo Estreito de Hormuz. Fique com a gente, os Estados Unidos estão no último dos 5 grandes nesse estreito. O The Washington Post relata que imagens de satélite das principais bases navais do Irã mostram a grande escala dos danos causados pelos Estados Unidos. Em Bandar Abbas, um dos maiores portos do Irã e estratégico para o Estreito de Hormuz, navios de guerra estão em chamas e pelo menos um submarino iraniano parece ter afundado. Os Estados Unidos também começaram a atacar navios fora das águas iranianas. Vemos isso com o que aconteceu com o Iris Dina, que os Estados Unidos atingiram na costa do Sri Lanka. Esse navio de guerra está no fundo do Oceano Índico, junto com ao menos 84 tripulantes mortos no ataque dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também destruíram 16 dos navios de colocação de minas do Irã, que o Irã pretendia usar para colocar minas subaquáticas ao longo do Estreito de Hormuz, tornando uma travessia já perigosa ainda mais traiçoeira para os navios mercantes que tentam transportar sua carga pelo estreito. Esse terceiro dos 5 grandes mostra como a marinha de um país pode ser rapidamente incapacitada ao enfrentar uma nação com navios superiores e grandes porta-aviões capazes de lançar ataques contínuos a portos estratégicos.
O Irã perdeu fragatas, porta-drones, submarinos, portos, navios lança-minas, aeronaves de patrulha marítima e barcos de combate. Basicamente tudo para a defesa naval contra os Estados Unidos. Isso significa algo parecido com o que não vemos nos céus do Irã. Nesses céus, aeronaves dos Estados Unidos voam quase impunes. O mesmo agora pode ser dito dos porta-aviões americanos e dos grupos de ataque navais que estão na região do Golfo Pérsico. A escala de destruição foi tão severa que o Irã está em uma posição em que não vai se envolver em nenhum tipo de combate naval por medo de perder os poucos recursos que ainda lhe restam. O Irã recorreu a ataques com barcos rápidos e embarcações não tripuladas contra navios mercantes, mas isso não impedirá os Estados Unidos de bombardear o país com seu poder aéreo de porta-aviões e bombardeiros de outras bases. Falando em poder aéreo, isso nos leva ao número 4 dos 5 principais pontos: a pressão contínua dos Estados Unidos contra o Irã, que é possibilitada pelas milhares de missões aéreas realizadas no país. Já mencionamos que a perda de defesas aéreas do Irã permitiu aos Estados Unidos usar aeronaves que talvez não usassem se o espaço aéreo ainda fosse arriscado. O uso dos bombardeiros B-52 para atacar o Irã talvez seja o exemplo mais marcante, já que esses bombardeiros com mais de 70 anos de idade estão longe de serem furtivos no arsenal aéreo dos Estados Unidos, mas estão realizando missões sobre o Irã devido ao estado completamente destruído da rede de defesa aérea iraniana. Vamos analisar alguns números. Segundo o Wall Street Journal, os Estados Unidos dizem ter atingido mais de 7.000 alvos no Irã. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirma que cerca de 15.000 alvos inimigos foram atingidos ao somar os ataques israelenses. A guerra começou em 28 de fevereiro e já dura 19 dias até a criação deste vídeo. Em outras palavras, uma média de 789 alvos estão sendo atingidos no Irã todos os dias. Esta é a definição de campanha aérea sustentada. Estados Unidos e Israel estabeleceram uma rotina de surtidas, revezando o poder aéreo sem retaliação do Irã. Caças podem decolar de porta-aviões, atacar, retornar, reabastecer, recarregar e sair novamente várias vezes ao dia. Multiplique isso por dezenas de caças em porta-aviões americanos, voando de Israel e decolando de bases dos Estados Unidos perto do Irã, e surge um padrão de ataques contínuos sem resposta do Irã. Isso leva à degradação contínua do exército e regime iranianos, que apodrecem há mais de 40 anos, viabilizada pelo poder aéreo dos Estados Unidos. São muitos ataques para detalhar, mas destacam-se os já citados à ilha de Karg, que podem continuar, e os Estados Unidos usando bombas penetradoras de 30.000 libras contra o bunker subterrâneo Talagan 2. Com a permissão do Reino Unido para os Estados Unidos usarem suas bases, incluindo a Força Aérea Real Fairford, os pilotos americanos não precisam mais fazer longos voos de ida e volta para lançar ataques, como no início da guerra. A distância a ser percorrida antes de atingir o Irã foi reduzida. Todo o Oceano Atlântico agora pode ser contornado. Isso significa que os bombardeiros americanos podem atacar o Irã muito mais rápido, juntando-se à rotação contínua de caças. No começo da Operação Fúria Épica, vimos as defesas aéreas e mísseis do Irã serem desmantelados. Com 1/4 dos 5 grandes, os Estados Unidos destroem instalações de produção de mísseis, complexos subterrâneos, centros de comando e toda a base industrial iraniana que localizam. Não se trata mais apenas de destruir o exército do Irã. Trata-se de garantir que as forças armadas iranianas nunca possam se reconstruir, pelo menos enquanto estiverem sendo atingidas por esse verdadeiro dilúvio de poder aéreo. Ainda assim, o Irã tem uma última carta na manga a qual se agarra desesperadamente. E isso nos leva de volta ao último dos 5 grandes, o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma das vias marítimas mais importantes do mundo, especialmente para o transporte de petróleo. Aproximadamente 20% do comércio mundial de petróleo cruza esse estreito, totalizando 21 milhões de barris diários. Com só 24 milhas na parte mais estreita, o Estreito de Hormuz é muito fácil para o Irã patrulhar. Apesar de algum tráfego no estreito, está fluindo bem mais devagar que o normal. A razão disso é evidente. O Irã ameaçou atacar navios que passam pelo Estreito de Hormuz e já cumpriu essas ameaças várias vezes. Com o estreito ainda bloqueado, os preços do petróleo subiram para acima de $100 por barril e continuam assim. Este é o plano final do Irã: bloquear o estreito, causar caos na indústria do petróleo e esperar que a pressão criada seja suficiente para fazer os Estados Unidos recuarem. Não está funcionando. Junto com os apelos para que seus aliados se juntem à proteção dos navios mercantes que atravessam o Estreito de Hormuz, acompanhados de algumas críticas e ameaças vagas aos que não querem se envolver, os Estados Unidos voltaram sua atenção para ataques diretos próximos ao estreito.
Em 17 de março foi noticiado que os Estados Unidos bombardearam lançadores de mísseis iranianos perto do Estreito de Hormuz com bombas antibunker. O CENTCOM publicou que horas atrás, forças dos Estados Unidos usaram com sucesso munições penetradoras de 5.000 libras contra locais fortificados de mísseis iranianos na costa do Irã, perto do Estreito de Hormuz. Embora isso possa parecer mais ataques contra os locais de lançamento de mísseis do Irã, esses ataques em particular têm como objetivo impedir que os mísseis de cruzeiro antinavio que o Irã pode lançar atinjam navios mercantes no estreito. Os Estados Unidos destruíram estruturas militares e de liderança do Irã, ameaçaram fortemente sua economia e agora protegem uma das vias navegáveis mais importantes do mundo, podendo tomar mais medidas. Os Estados Unidos também enviam a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros ao Oriente Médio. A unidade, com cerca de 2.200 fuzileiros navais americanos e embarcações de assalto anfíbio, só deve chegar no fim de março. Mas, uma vez que estiver na região do Golfo Pérsico, a unidade pode começar a lançar ataques costeiros contra pontos militares iranianos estratégicos ao longo da costa do Estreito de Hormuz. Os portos e locais de lançamento de mísseis que já foram atingidos poderiam ser totalmente tomados, permitindo que os Estados Unidos criem uma espécie de zona de proteção onde possam posicionar defesas aéreas, minimizando assim a ameaça que o Irã representa para o estreito a partir do interior do continente. Se outros países apoiarem os Estados Unidos na defesa do estreito, como a França avalia fazer após a situação na via navegável acalmar, o Irã perde seu último trunfo. O regime iraniano em colapso quer que o choque no preço do petróleo faça os Estados Unidos recuarem. Ao invés de ceder, os Estados Unidos enviaram o quinto de 5 grandes ao Estreito de Hormuz e podem ter mais cartas na manga. Um golpe atrás do outro devastou o Irã. Os 5 grandes mostram que os Estados Unidos dominam a Operação Fúria Épica. Quanto ao Irã, sua infraestrutura militar, junto com seu regime, está ficando mais fraca a cada dia. E à medida que os Estados Unidos continuam, provavelmente com ataques contra mais pontos no Estreito de Hormuz e contra a Ilha Qaag, uma situação ruim só vai piorar ainda mais para o Irã. Nada disso menciona que os Estados Unidos usaram armas dignas de filme de ficção científica na Operação Fúria Épica. Lasers estão em ação e frustram as tentativas do Irã de usar drones contra os Estados Unidos. Quer saber como? Confira nosso vídeo com armas ultramodernas que o Irã nunca imaginou ver em uso. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para ver mais da nossa cobertura sobre a guerra no Irã. E obrigado por assistir.